A paz do Senhor Jesus, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical, estamos na lição de número 13, encerrando mais um trimestre, pela graça do nosso Senhor Jesus. Até aqui o Senhor nos ajudou e isso é motivo de muita alegria. Então regozije-se com os seus alunos por este momento tão especial e peça a eles que continuem contigo nesta caminhada que está por vir no próximo trimestre, o terceiro trimestre de 2025, já que estamos encerrando o segundo. Então hoje nós falaremos sobre o futuro da igreja. Fecharemos com chave de ouro, ensinando para os nossos alunos como será o fim dos tempos, o que acontecerá com a igreja do Senhor, o que sucederá com os santos, como nós seremos levados ao céu, o que acontecerá após a morte. Nós ensinaremos isso hoje em sala de aula, na verdade no dia que chegar, aí, no dia que for para os irmãos lecionarem. Hoje nós estaremos estudando a lição, dando aqui apenas uma pré-aula. E o livro que nós abriremos é Apocalipse 21, 1 a 8. Este é a leitura bíblica em classe. O texto principal está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz: Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Professor, atenção, não se perca no momento de explanar a lição. Eu vejo que muitos professores têm dificuldade em entregar o que está na lição, muitas das vezes falando assuntos que não estão relacionados à lição, ao tema da lição. Então, preste atenção e para isso tem aqui os objetivos da lição. Para cada tópico, o professor ele observará aqui os objetivos para que ele não se perca em sala de aula. Se, por exemplo, os alunos entrarem em determinado assunto, porque acontece muito em sala de aula, é normal que os seus alunos perguntem, e é importante mesmo que eles perguntem. Mas o professor ele faça a pergunta ali, que muitas das vezes não é uma pergunta relacionada ao tema da lição. O professor responde, mas volte o mais breve para aquilo que está sendo explicado, aquilo que é necessário aprender neste dia. Então os objetivos, primeiramente, descrever como sucederá o arrebatamento da igreja, explicar que a vida de Cristo é a esperança da igreja, destacar que precisamos estar preparados para este momento. Peço a Deus que abençoe poderosamente a vida dos nossos irmãos que estão neste empenho de ensinar a palavra de Deus aos nossos pré-adolescentes. Até porque se nós não ensinarmos a palavra de Deus, a palavra da verdade, o mundo ensinará. Então, meu professor, está encerrando? Não desanime, continue neste propósito que o Senhor continuará abençoando, o Senhor continuará abençoando a sua família. Não importa quais sejam as dificuldades, se o Senhor te chamou, é porque Ele tem certeza que você é capaz de fazer. Peça ao Senhor força, sabedoria, paciência, peça tempo, peça para que o Senhor abra as portas, para que facilite. Peça aquilo que for necessário, que o nosso Deus é capaz de realizar na sua vida para te abençoar, para abençoar as pessoas que estão ali também para ouvi-lo, para ouvir os nossos irmãos em nome de Jesus. Então, nesta lição, nós veremos, nós estudaremos sobre a igreja. Falaremos que a igreja, deixaremos bem claro para os nossos alunos que a igreja não viverá na terra para sempre. Existe um lugar preparado para cada um de nós no céu, porque nós somos santos, salvos em Cristo, nós temos a vida eterna. Obtemos de Jesus Cristo, obtemos do Papai do céu a vida eterna e moraremos em um lugar de paz, em um lugar de alegria, onde haverá somente amor, diferentemente deste mundo vil. Então nós temos uma promessa, e essa promessa é a promessa da redenção, conforme é o tópico de número 1. O mundo não é uma morada definitiva para a igreja. É importante ter em mente que enquanto estamos neste mundo, devemos viver aqui com os olhos na eternidade. Devemos estar sempre olhando para o alvo que é Cristo. Cristo, Ele é maravilhoso. Ele é a esperança para o homem. Ele, ao morrer na cruz, Ele se torna a esperança de salvação para a humanidade. E nesta caminhada Ele está junto conosco, neste meio, Ele é o início, Ele é o meio e até o fim também desta parte. Porque aqui nós somos peregrinos, estamos passando por esta terra. Mas nossa alma, o nosso corpo glorificado habitará nos céus com Jesus, com Deus. Veremos Ele face a face. Então nós temos que estar sempre olhando para este momento tão especial reservado para a igreja.
Como diz o hino da harpa cristã de número 300, que a nossa esperança é sua vinda. Então o crente tem essa esperança ao saber que Jesus já preparou morada lá no céu para cada um de nós. Então, diante disso, nós precisamos estar vigilantes. Precisamos ser vigilantes e ensinar os nossos alunos a serem vigilantes. Mas o que é ser vigilante? É observar a palavra de Deus e viver conforme a vontade dele. É observar tudo que está ensinado, tudo que eles estão aprendendo constantemente na escola bíblica dominical, durante os cultos também. Tudo isso deverá ser aplicado em suas vidas, para que não se perca diante de tantos pratos contaminados que o inimigo propõe à nossa juventude. E o Senhor, Ele dá força para nós desviarmos destes pratos, dessas armadilhas de Satanás. Temos esta certeza em nosso coração, porque o Senhor nos prometeu o auxiliador, que é o Espírito Santo. Então, desde cedo, nós como professores precisamos ensinar os nossos alunos que sejam dependentes do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo, em seus corações, fale para eles o que é certo e o que é errado. E o Espírito Santo fala. Podemos ter certeza disso. Podemos afirmar a eles que o Espírito Santo de Deus, ele é o direcionador da nossa vida. Ele é o guia que nós precisamos para termos decisões certas e não o nosso próprio entendimento. O nosso entendimento, o nosso coração nos levará ao engano, mas Deus nos leva à decisão perfeita. Uma promessa verdadeira. A volta de Jesus para buscar sua igreja é uma promessa verdadeira, porque foi dita pelo próprio Cristo. Jesus afirmou que voltaria e também está presente na Bíblia. Jesus voltaria para buscar a sua igreja. A Bíblia Sagrada, que é o manual de todo cristão, que é o manual dos nossos alunos também. Eles são novinhos. E melhor ainda, para nós sempre inculcarmos na mente dele a importância de ler a palavra de Deus e de ter ela como manual para as suas vidas. É como um telefone, como uma câmera fotográfica, que tem um manual de instruções que mostra como utilizá-lo. A palavra de Deus mostra como nós devemos viver aqui na terra, como nós devemos viver, como devemos conviver com as pessoas. E a palavra do Senhor está provada por mais e muitas ocasiões e fatos que o nosso Deus, ele sempre trabalhou em prol da humanidade e que ele existe e que ele é perfeito e que a Bíblia é a vontade do Senhor para nós. A Bíblia, a palavra de Deus. E como nós sabemos, nós já atestamos isso, nós temos a certeza de que Deus, ele age e de que ele deixou a sua palavra para nós. Através da sua palavra, ele mostra que ele está vindo, que a sua vinda está próxima, e é uma das promessas que ele fez à sua igreja. Nos deixou esta promessa, que viria buscar a sua igreja, que o Senhor preservaria os santos de tanto mal, de tanta maldade. Chegará o momento em que o Senhor terá misericórdia de nós. Mais uma vez, todos os dias o Senhor tem misericórdia conosco, mas chegará o momento em que o Senhor irá nos remir de todo o mal. O Senhor nos tirará deste lugar, neste mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Então o Senhor nos dará o descanso que nós tanto precisamos. É tanta maldade, muitos com receio, medo, violência e muitas outras maldades que o inimigo tem colocado no coração do homem. O Senhor nos livrará de tudo e viveremos em paz. Tudo aquilo que nós imaginamos que é bom, ou muito mais, na verdade, do que aquilo que nós imaginamos que é bom, o Senhor já proporcionou para nós aquilo que é bom, né? Verdadeiramente bom para nós, né? Não aquilo que é aparentemente bom. A maior esperança da igreja é a letra B. Vivemos em um mundo cheio de maldades e doenças causadas justamente pelo pecado. O homem pecou após Adão ali, né, e Eva também caírem. A queda fez com que o pecado entrasse no mundo. Entrou então o sofrimento. O homem teve que trabalhar, teve que labutar para ter o alimento, sofreu pesares. Aí entrou também o pecado, né, no caso ocasionando os desastres que ocorrem hoje, as enfermidades, as várias doenças, os problemas, né, de saúde, então, e também as catástrofes, né, naturais, além da violência, a maldade do ser humano. Tudo isso há no mundo por causa justamente do pecado. Nós podemos ver, por exemplo, que a partir do momento, agora eu citando um exemplo aqui, né, do atual, quase que atual, a partir do momento que foram utilizadas ali a bomba nuclear no Japão, aumentou-se o índice de câncer no mundo, exatamente por causa de guerra.
exatamente por causa da radiação ali que esses materiais, né, que essa bomba pode causar na humanidade, os efeitos, e justamente por causa do pecado, da ganância, por causa do poder, por causa da conquista, né, de territórios. Então isso é o que? Esse movimento, ele é ocasionado pelo pecado, nada mais, nada menos que o pecado. O desejo de ter o que é do outro é pecado, é ganância, é egoísmo, é maldade. Então é isso. As atitudes do homem faz com que tenha certas consequências. Então a maldade, a doença, a enfermidade é consequência do pecado. E nós como cristãos estamos livres disso? Não estamos. Estamos aqui neste mundo, assim como existe um sol que ilumina a todos, a enfermidade também está para todos. Os problemas estão para todos também, e é assim, mas o Senhor nos garante vitória. É essa esperança que nós temos em nosso coração. Letra C, guardando a promessa. Para que possamos viver neste mundo sem nos contaminarmos com os pecados, precisamos preservar a esperança da salvação em nossos corações, para nós não cairmos nas ciladas do inimigo. Por exemplo, existe uma frase na sociedade aí que sempre dizem que é importante ser feliz, não importa o que você precise fazer ou deixar de fazer para que obtenha esta felicidade. Mas isto é um mal, e muitos cristãos estão indo nesta armadilha, porque vem o povo se divertindo, ou vivendo uma forma banal, pecaminosa, e acha que aquilo é bom, e acaba indo pelo mesmo caminho. Mas nós devemos resistir, devemos ensinar os nossos alunos a resistirem tudo isso que é mal, e lembrarmos a ele das consequências. Estão vivendo momentos ali que parece que é alegria, mas ninguém faz propaganda do seu mal, da consequência, daquilo que daquela situação que ele mesmo ocasionou. Então é necessário nós preservarmos em nossos corações essa esperança que Jesus virá para buscar a sua igreja e nos conceder a verdadeira alegria, a verdadeira paz que todo homem necessita. Tópico 2, a igreja arrebatada. A igreja será arrebatada. A palavra de Deus diz que como acontecerá o arrebatamento. A Bíblia relata que a vinda de Jesus acontecerá em duas fases. Então Jesus virá para buscar a sua igreja e esta acontecerá em duas fases. Na primeira, nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe o dia. Somente o Pai, somente o próprio Deus sabe qual é esse dia. Por esse motivo, precisamos estar sempre preparados. Por isso que o cristão tem que estar vigilante. Quando se fala em vigilância, é porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Pai virá. E nós devemos estar sempre buscando a Deus, sempre buscando a Ele com fidelidade, não se desviando, não se apostatando, saindo do seu caminho de salvação. Então, aqui, a igreja invisível de Jesus, ou seja, todos os crentes salvos, sumirão de repente. Os crentes sumirão. Estarão aqui ímpios e crentes, como é hoje. Os crentes sumirão, os crentes vão desaparecer, deixando tudo para trás, Porém antes, os mortos ressuscitarão primeiro, e os mortos, aqueles que morreram, aqueles que já morreram, ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados em corpos glorificados, assim como Jesus ele é a primícia da ressurreição para a vida eterna. Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou para a vida eterna. Ele é o primeiro e em seguida seremos nós. Acontecerá conosco os salvos em Cristo. Finalmente, todos juntos serão arrebatados. Aqueles que serão ressuscitados, aqueles que terão seus corpos glorificados, juntos serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor nos ares. Glória a Deus! Que evento maravilhoso será este, que grande dia será esse, exatamente como diz, as profecias, um dia para acontecer aquilo que é tão esperado, tão maravilhoso, que trará a paz para os servos do Senhor. Então quem será arrebatado? Mas quem será? Os crentes, mas vai um pouco além aqui deste entendimento. São os crentes, logicamente que são apenas os crentes em Cristo. Mas os crentes vivos, é isso que nós queremos explicar através desse tópico, e os crentes também que já morreram, todos os crentes que aceitaram a Cristo, os crentes do Antigo Testamento que morreram esperando a salvação, ressuscitarão, e os salvos que já faleceram na presente era, ressuscitarão também. Então até os crentes lá da época do Antigo Testamento, desde a época que o Senhor instituiu a salvação, instituiu
Ele criou o homem e já vem com o plano de salvação para a humanidade, salvando os seus. Estes também ressuscitarão. E após esta grande ressurreição de mortos, os crentes que estiverem vivos, então, como dissemos agora há pouco, terão seus corpos transformados e todos juntos serão arrebatados nos ares. Então serão os crentes de hoje e os crentes também que já morreram. Quem são os crentes atuais que serão arrebatados? Esses somos nós, aí. Somos nós. Eu não vou ficar de fora. Nós somos falhos, nós temos nossas lutas, mas nós não podemos sair da presença de Deus. Enquanto isso, continuamos aguardando essa promessa. Os nossos irmãos também. As pessoas que servem a Deus com o coração sincero e buscam fazer a sua vontade, esses experimentarão o arrebatamento, livrando-se deste mundo mal e garantindo um lugar com Jesus no céu. Apenas frequentar os cultos, meus irmãos, não é suficiente. É necessário ter uma vida transformada, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida em concordância com a sua palavra. É isto que nós devemos explicar para os nossos alunos em sala de aula. Não é só ir para os cultos, não é só louvar, não é só pregar. É ter vida transformada, é dar frutos de verdadeiro cristão, é andar na luz do Senhor. Tópico 3, a igreja na eternidade. Após cumprir sua missão aqui na terra, a igreja finalmente chegará à sua morada eterna, o céu. Aqui na terra somos apenas peregrinos, passageiros. O que é um peregrino? É um viajante. Nós somos apenas viajantes nessa terra. Nosso lugar é o céu. Agora, para aqueles que não acreditam em Cristo, que não confessaram a Cristo, o seu lugar será um lugar de tristeza e dor. Mas para nós está reservado o céu. Aqui na terra somos peregrinos. Há um lugar perfeito preparado para nós. Uma eternidade com Deus. Imagine um lugar onde poderemos ver Jesus de pertinho. É o lugar que nós tanto almejamos, que tanto esperamos, e lá nós veremos a Jesus. Poderemos conversar com Ele e observar todas as suas maravilhas. Ao ler a palavra de Deus, ao lermos os evangelhos, ficamos boquiabertos com as maravilhas que o nosso Jesus realizou. E nós então poderemos nos encontrar com Ele, poderemos nos abraçar, poderemos glorificar ali juntos ao Deus Todo-Poderoso, louvando ao Senhor com alegria. Este lugar está preparado para a igreja. Será uma eternidade com Deus. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E isto, meus irmãos, será para todo sempre, sem fim, infinitamente, vivendo em paz, vivendo em alegria, então nós não pregaremos mais como hoje, falando que nós estamos esperando Jesus voltar, sabendo que existe um ponto na história, mas a eternidade, ela é a história sem fim. É o momento a qual nós estaremos somente adorando ao Senhor, somente nos alegrando, somente vivendo o melhor que o Senhor já preparou para nós, como diz as Escrituras. A Bíblia afirma que o céu é um lugar iluminado pelo próprio Deus e onde poderemos vê-lo face a face. Uma eternidade de alegria é a letra B. Você já imaginou livrar-se de todas as dores e lágrimas deste mundo para habitar em um lugar perfeito onde não haverá tristeza nem mortes? O céu será um lugar de eterna glória para a igreja. Então estaremos livres deste corpo pecaminoso, deste corpo que nós sentimos dores, sentimos tristeza, angústia. Lá no céu não haverá este corpo. O corpo é um corpo glorificado, este entrará aos céus. Lá é um lugar de pureza e bondade, é um lugar de alegria, um lugar que nós descansaremos das maldades e nós adoraremos ao Senhor. E o Senhor, eu imagino que será um lugar que terá tudo aquilo que nós almejamos e muito mais além daquilo que nós pensamos, porque o nosso Deus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E todos nós buscamos algo bom, buscamos paz, buscamos segurança. E lá no céu terá tudo isso. Mas como o Senhor promete coisas além do que nós imaginamos, como está escrito nas suas profecias, em Jeremias, por exemplo, nós podemos esperar mais ainda, mais bênçãos ainda, das quais nós nem podemos imaginar. Quando João ele foi arrebatado aos céus, ele explicou aquilo que ele conseguiria ter aqui como exemplo na terra, para que nós pudéssemos ter uma visão um pouco do que é o céu. Mas certamente ele viu muito mais coisas ali, as quais ele não poderia explicar, porque tamanha é a grandeza do Senhor.
do céu, daquilo que o Senhor preparou para a sua igreja. Glória a Deus, que nós possamos então ensinar os nossos alunos mais uma vez esta palavra maravilhosa e ensinar a eles que a esperança está em Cristo e que Ele está voltando para buscar a sua igreja e que os sinais estão aí se cumprindo. Os irmãos estão vendo sinais se cumprindo e são muitos hoje. Guerras, rumores de guerras, terremotos, maldade, o amor de muitos se esfriando. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele está próximo. A sua vinda está próxima. Vamos acordar, igreja. Vamos despertar para fazer a vontade de Deus. Vamos despertar os que estão dormindo. Vamos inculcar na mente dos nossos alunos para que eles também preguem essa palavra para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão vacilantes. Grande é o Senhor, grandes são as suas maravilhas e nós estamos aqui felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Preparei uma dinâmica para os professores em sala de aula terem um momento ali de melhor captação do conteúdo e também a interatividade fará com que os alunos fiquem mais interessados também em participar das aulas. Sempre bom fazer algo diferente, né? Ainda mais pela faixa etária. Alunos que estão sempre aí, né, com muita informação na mente, vivemos uma época de tecnologias, de muitas opções, então dentro dessa oportunidade nós precisamos, né, podemos fazer também uma dinâmica para trazer também mais interatividade entre os nossos alunos. E o título da dinâmica é Mala Pronto para o Futuro. O objetivo que nós temos é ensinar que devemos estar preparados para o futuro glorioso da igreja, a volta de Cristo e a vida eterna. Este é o objetivo, é o que nós ensinamos, né, na nossa lição. Os materiais que o professor precisa: primeiro material, uma mala ou mochila, pode ser de brinquedo, caixa ou até uma sacola bonita. Segundo material, papéis com palavras escritas, boas atitudes e más atitudes. Por exemplo, fé, santidade, perdão, mentira, desobediência, amor, arrependimento, ira, obediência, oração, pecado. Então, estas são palavras, são exemplos. Então, palavras com boas atitudes e más atitudes escritas em papéis, né, em cartões, que seja importante que o professor tenha esses dois materiais. Esses são essenciais para a realização dessa dinâmica. Porém, como fazer? Então o professor ele vai pegar todos os papéis misturados e colocar dentro da mala ou, né, da caixa da mochila que o professor separou. Dessa forma, o professor vai explicar que assim como quem viaja faz uma mala e escolhe o que levar, nós também estamos nos preparando para o grande dia em que Jesus voltará. Não podemos levar tudo, somente o que agrada a Deus. Somente o que agrada a Deus. É essa a explicação que o professor dará aos seus alunos, né? Então, quando a gente faz uma viagem, a gente prepara ali uma mochilinha e pega aquilo que é essencial para nós. Mas, para o grande dia em que Jesus voltará, nós poderemos levar somente aquilo que agrada a Deus. É este o despertamento que nós traremos através dessa dinâmica. Então, cada criança, cada pré-adolescente, na sua vez, tira um papel da mala. Então, o grupo discute sobre aquele papel. Por exemplo, peguei o papel desobediência. Aí o professor pode indagar o seu aluno, falar: desobediência, o que a gente faz neste caso? A gente leva a desobediência? A gente deve... Não. Então, o professor vai explicar que o aluno provavelmente, né, vai saber que devemos obedecer, que devemos ser temente ao Senhor, a Deus, as pessoas que nos amam, as pessoas mais velhas. Então, a obediência é um dos atributos que o cristão tem que ter na sua bagagem. Então, dessa forma, o grupo vai discutir. Isso é algo que devemos levar para o céu? Agrada a Deus? Ou é algo que devemos deixar? E, por último, os itens bons, então, ficarão do lado de fora da mala como bagagem para o futuro. Os itens ruins serão descartados. Então, aquilo que é bom fica ali separado. E estes itens, sim, eles voltarão para a mochila. Estes itens são a bagagem do cristão. Os frutos, né, que o cristão tem que dar: é amor, é obediência, é fé, é temor ao Senhor. Esses frutos, somente esses retornarão para a bagagem do cristão. Somente esses frutos nós poderemos apresentar para o Senhor naquele grande dia. Então, a aplicação bíblica em Mateus 24:42: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
1 Coríntios 15, 52. No abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Em seguida, o professor explique que precisamos viver preparados para o grande futuro da igreja, a volta de Jesus, o arrebatamento e a vida eterna. Amém, meus irmãos? Se ficou alguma dúvida, comenta, meu irmão. Comenta aí, que será um prazer poder ajudar os nossos irmãos também nessa dinâmica e também no conteúdo que foi explanado. Comenta também de onde nossos irmãos estão falando, de que cidade nossos irmãos assistem nossas aulas, que o Senhor continue abençoando também. E será um prazer também poder participar aí juntamente com os amados irmãos. Não vá embora sem deixar o seu like e também se inscrever no canal aí, ajudando para que essa palavra chegue a mais pessoas. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, nos vemos no próximo trimestre ensinando essa palavra maravilhosa que enriquece o homem. Amém? Deus abençoe.